Oi, meu nome é Vinícius e esse é o Ler para Quem Não Pode Ler. Hoje eu vou estar lendo o capítulo 11 de Percy Jackson, A Batalha do Labirinto. Eu pego fogo. Pensei que estivéssemos perdido a aranha, mas então Tyson ouviu um zunido distante. Dobramos algumas esquinas, retrocedemos algumas vezes e, por fim, encontramos a aranha batendo a minúscula cabeça em uma porta de metal. A porta parecia uma daquelas antigas escotilhas de submarino, oval, com rebites de metal na borda e uma espécie de volante como maçaneta. Onde deveria estar o portal havia uma grande placa de latão, esverdeada pelo tempo, com a letra grega Eta inscrita no meio. Todos nós nos entreolhamos. Preparados para o encontro com o Hefesto? Perguntou Grover, nervoso. Não, admiti. Sim, disse Tyson, alegremente, e girou o volante. Assim que a porta se abriu, a aranha entrou, apressada, com Tyson logo atrás dela. O restante de nós seguiu, sem tanta ansiedade. A sala era enorme. Parecia uma oficina mecânica com vários elevadores hidráulicos. Em alguns viam-se carros, mas em outros havia coisas mais estranhas. Um Hypalectron de bronze com a cabeça de cavalo solta e um punhado de arames pendendo de sua cauda de galo. Um leão de metal que parecia ligado a um carregador de bateria e uma carruagem grega de guerra feita inteiramente de chamas. Projetos menores atracavam uma dúzia de bancadas de trabalho. Viam-se ferramentas penduradas ao longo das paredes. Cada uma delas tinha um contorno desenhado em um quadro, mas nada parecia estar no lugar certo. O martelo pendia no lugar da chave de parafuso. O grampeador encontrava-se onde deveria estar, a serra de metal. Sob o elevador hidráulico mais próximo, onde estava um Toyota Corolla 98, projetava-se um par de pernas. A parte inferior de um homem com uma enorme calça cinza imunda e sapatos ainda maiores do que os de Tyson. Uma das pernas tinha uma abraçadeira de metal. A aranha seguiu direto para debaixo do carro. E o martelar cessou. Ora, ora, uma voz profunda retumbou sobre o Corolla. O que temos aqui? O mecânico deslizou em uma esteira mecânica e sentou-se. Eu vira Hefesto uma vez, rapidamente no Olimpo. Assim, pensei que estivesse preparado mas sua aparência me fez engolir em seco. Acho que ele havia se lavado quando o vi no Olimpo, ou usado magia para fazer a aparência parecer um pouco menos horrível. Aqui, em sua oficina, parecia não dar a mínima importância a isso. Usava um macacão sujo de óleo e fuligem. No bolso do peito esquerdo, bordado, Hefesto. Sua perna rangeu e estalou na braçadeira de metal quando ele se levantou. O ombro esquerdo era mais baixo que o direito, de modo que ele parecia inclinado mesmo quando estava ereto de pé. A cabeça imensa e deformada. A fisionomia estava permanentemente carregada. A barba preta silvava e soltava fumaça. De vez em quando, um pequeno fogo fato o irrompia de seu bigode, apagando-o em seguida. Suas mãos eram do tamanho das luvas de um apanhador de beisebol, mas ele segurava a aranha com uma habilidade incrível. Desmontou-a em 2 segundos e então tornou a montá-la. Pronto, murmurou para si mesmo. Muito melhor. A aranha deu um feliz salto mortal na palma da mão dele. Lançou uma teia metálica para o teto e se foi, balançando-se. Hefesto nos lançou um olhar ameaçador. Eu não fiz você. Fiz? Hã? Disse Annabeth. Não, senhor. Bom, grunhiu o deus. Trabalho sem qualidade. Examinou Annabeth e a mim. Meio sangues, resmungou. Poderiam ser automatos, é claro, mas provavelmente não. Já nos vimos antes, senhor, eu lhe disse. É mesmo? Perguntou o deus distraído. Tive a impressão de que ele não estava nem um pouco interessado. Só estava tentando entender como meu maxilar funcionava. Se era uma dobradiça, ou uma alavanca, ou outro sistema. Bem, se da primeira vez que nos vimos eu não o esmaguei e o transformei em polpa, suponho que não preciso fazer isso agora. Olhou para Grover e franziu a testa. Sátiro. Então olhou para Tyson e seus olhos piscaram. Bem, um ciclope. Bom. Por que está viajando com este grupo? Disse Tyson, olhando maravilhado para o deus. Certo, muito bem dito, concordou Hefesto. Então é melhor que haja uma boa razão para vocês me perturbarem. A suspensão deste Corolla não é um problema fácil, sabiam? Senhor, disse Annabeth, hesitante. Estamos procurando Dédalo. Pensamos... Dédalo? Rugiu o deus. Querem aquele velho patife? Ousam procurá-lo? Sua barba enrolpeu em chamas e seus olhos negros cintilaram. Sim, senhor, por favor, disse Annabeth. Estão perdendo tempo. Ele franziu a testa ao olhar para algum objeto da bancada de trabalho e dirigiu-se mancando até lá. Pegou um monte de molas e placas de metal e pôs-se a brincar com elas. Em alguns segundos, segurava um falcão de bronze e prata, que abriu as asas de metal
Piscou os olhos de obsidiana e voou pelo salão. Tyson riu e bateu palmas. A ave pousou em seu ombro e beliscou-lhe a orelha afetuosamente. Hefesto o observou. A carranca do deus não mudou, mas acho que viu um brilho mais gentil em seus olhos. Sinto que você tem algo a me dizer, Ciclope. O sorriso de Tyson desapareceu. Sim, senhor. Encontramos um centímano. Hefesto assentiu, não parecendo surpreso. Briareus? Sim. Ele estava com medo. Não quis nos ajudar. Isso o aborreceu. Foi. A voz de Tyson vacilou. Briareus deveria ser forte. Ele é mais velho e maior do que o Ciclopes, mas fugiu. Houve uma época em que eu admirava os centímanos. Hefesto resmungou. Nos tempos da Primeira Guerra. Mas as pessoas, os monstros e até mesmo os deuses mudam. Jovem Ciclope. Não se pode confiar neles. Veja minha amorosa mãe, Hera. Vocês a encontraram, não foi? Ela lhe sorri e fala sobre a importância da família, não é? Mas isso não a impediu de me atirar do Monte Olimpo quando viu meu rosto feio. Mas pensei que tivesse sido Zeus quem fez isso. Eu disse. Hefesto pigarreou e cuspiu em uma escarradeira de bronze. Estalou dedos e o falcão robô voltou para a bancada. Mamãe gosta de contar essa versão da história. Ele grunhiu. Façam que ela pareça mais simpática, não é? Botar a culpa toda em meu pai. A verdade é que minha mãe gosta de família, mas de determinado tipo. A família perfeita. Ela olhou para mim e, bem, não me enquadro na cena, não é mesmo? Ele puxou uma pena das costas do falcão e o autômato desmontou todo. Acredite em mim, jovem Ciclope, disse Hefesto. Não se pode confiar em ninguém. Só se pode confiar no trabalho das próprias mãos. Parecia um estilo de vida muito solitário. Além disso, eu não confiava exatamente no trabalho de Hefesto. Uma vez, em Denver, suas aranhas mecânicas quase mataram Annabeth e a mim. E no ano passado, uma estátua defeituosa de Talos custara a vida de Bianca. Mais um dos projetinhos de Hefesto. Ele me olhou e estreitou os olhos como se estivesse lendo meus pensamentos. Ah, esse aqui não gosta de mim, falou pensativo. Nada demais, já estou acostumado a isso. O que vocês gostariam de me pedir? Pequeno semideus. Já lhe dissemos, respondi. Precisamos encontrar Dédalo. Tem um cara, Luke, que está trabalhando para Cronos. Ele está tentando encontrar uma forma de se orientar no labirinto para poder invadir nosso acampamento. Se não encontrarmos Dédalo antes... Eu já disse a vocês, garoto. Procurar Dédalo é uma perda de tempo. Ele não vai ajudá-los. Por que não? Hefesto deu de ombros. Alguns de nós são lançados de montanhas, outros... Bem, aprendem a não confiar nas pessoas de maneira mais dolorosa. Peçam-me ouro, ou uma espada em chamas, ou um corcel mágico. Isso eu posso lhes dar facilmente. Mas o caminho até Dédalo, isso é um favor muito caro. Então você sabe onde ele está? Pressionou Annabeth. Não é inteligente procurá-lo, garota. Minha mãe disse que a procura é a natureza da sabedoria. Hefesto estreitou os olhos. Quem é sua mãe, então? Atena. Era de imaginar, ele suspirou. Excelente deusa. Atena. Pena que jurou não se casar. Muito bem, meu sangue. Eu posso lhes dizer o que vocês querem saber, mas isso tem um preço. Preciso que me façam um favor. Diga, disse Annabeth. Hefesto chegou mesmo a rir. Um som trovejante como um imenso folha atiçando fogo. Vocês, heróis, sempre fazendo promessas ousadas, disse ele. Que reconfortante. Ele pressionou um botão na bancada de trabalho e persianas de metal abriram-se ao longo da parede. Era uma imensa janela, ou um telão de TV, supus. Estávamos diante de uma montanha cinza cercada de florestas. Devia ser um vulcão, pois de seu topo subia fumaça. Uma de minhas forjas, disse Hefesto. Tenho muitas, mas aquela costumava ser minha predileta. É o Monte Santa Helena, afirmou Grover. Ótimas florestas por lá. Já esteve lá? Perguntei. Procurando, você sabe, Pan. Espere, disse Annabeth olhando para Hefesto. Você disse que costumava ser sua predileta? O que aconteceu? Hefesto coçou a barba em chamas. Bem, é lá que o monstro Tífon está preso, sabem? Costumava ser debaixo do Monte Etna. Mas quando nos mudamos para a América, sua força foi aprisionada sobre o Monte Santa Helena. Grande fonte de fogo, mas um pouco perigoso. Existe sempre uma possibilidade dele escapar. Há muitas erupções atualmente. O vulcão arde o tempo todo. Ele está inquieto com a rebelião dos titãs. E o que você quer que a gente faça? Perguntei. Lutar contra ele? Hefesto riu com desdém. Isso seria suicídio. Os próprios deuses corriam de Tífon quando ele estava livre. Não, rezem para que nunca precisem vê-lo, muito menos lutar contra ele. Mas ultimamente tenho pressentido intrusos em minha montanha.
Algo ou alguém está usando minhas forjas. Quando vou até lá, encontro a oficina vazia, mas vejo que tem sido usada. Eles pressentem minha chegada e desaparecem. Envio meus autômatos para investigar, mas eles não voltam. Alguma coisa antiga está lá, maligna. Quero saber quem ousa invadir meu território e se pretende libertar Tifon. Você quer que a gente descubra quem? Eu disse. Sim, assentiu Hefesto. Vão até lá. Talvez eles não pressintam a chegada de vocês, pois não são deuses. Que bom que percebeu, murmurei. Vão e descubram o que puderem, disse Hefesto. Depois voltem, então eu lhes direi o que precisam saber sobre Dédalo. Muito bem, disse Annabeth. Como chegamos lá? Hefesto bateu palmas. A aranha desceu dos caibros do telhado. Annabeth encolheu-se quando ela pousou no chão, aos seus pés. Minha criação vai lhes mostrar o caminho, informou Hefesto. Não fica longe, indo pelo labirinto, e tenta se manter vivos, está bem? Os humanos são muito frágeis do que os autômatos. Estávamos nos saindo bem até chegarmos às raízes das árvores. A aranha corria pelo caminho e nós acompanhávamos. Mas então avistamos um túnel lateral cavado na terra e revestido de raízes grossas. Grover parou de repente. O que foi? Perguntei. Ele não se mexeu. Olhava boquiaberto para dentro do túnel escuro. Seu cabelo encaracolado esvoaçava na brisa. Venham, chamou Annabeth. Precisamos prosseguir. É este o caminho, murmurou Grover, estupefato. É por aqui. Que caminho? Perguntei. Você quer dizer até Pan? Grover olhou para Tyson. Não está sentindo o cheiro? De terra? Disse Tyson. E de plantas. Sim, este é o caminho. Tenho certeza. Adiante, a aranha ia se afastando cada vez mais pelo corredor da pedra. Mais alguns segundos e nós a perderíamos. Nós vamos voltar, prometeu Annabeth, quando retornarmos até Hefesto. A essa altura, o túnel terá desaparecido, disse Grover. Eu preciso seguir por aqui. Uma passagem dessa não se manterá aberta. Mas não podemos, disse Annabeth. As forjas! Grover olhou para ela com tristeza. Eu preciso, Annabeth. Você não entende? Ela parecia desesperada, como se não compreendesse mesmo. A aranha estava quase fora de vista. Mas pensei em minha conversa com Grover na noite anterior e soube o que devíamos fazer. Vamos nos dividir, eu disse. Não, disse Annabeth. Assim é perigoso demais. Como vamos nos reencontrar? E Grover não pode ir sozinho. Tyson pôs a mão no ombro de Grover. Eu vou com ele. Eu não conseguia acreditar que estivesse ouvindo aquilo. Tyson, tem certeza? O grandão assentiu. O menino bode precisa de ajuda. Vamos encontrar o Deus selvagem. Não sou como Hefesto. Eu confio nos amigos. Grover respirou fundo. Percy, vamos nos reencontrar. Ainda temos o elo de empatia. Eu preciso fazer isso. Eu não o culpava. Era o objetivo de sua vida. Se ele não encontrasse Pan naquela jornada, o conselho jamais lhe daria outra chance. Espero que você esteja certo, falei. Sei que estou. Eu nunca o ouvira falar com tanta confiança, exceto talvez quando as enchiladas de queijo eram melhores do que as de frango. Tenha cuidado, eu disse. Então olhei para Tyson, que engoliu um soluço e me deu um abraço que quase fez meus olhos saltarem das órbitas. Então ele e Grover desapareceram pelo túnel de raízes e se perderam na escuridão. Isso é ruim, disse Annabeth. Separar o grupo foi uma ideia muito, muito ruim. Vamos tornar a vê-los, falei tentando parecer confiante. Agora venha. A aranha está indo embora. Não demorou muito para que o túnel começasse a esquentar. As paredes de pedra brilhavam. O ar dava a sensação de que andávamos por um forno. O túnel começou a descer e passei a ouvir um rugido como de um rio de metal. A aranha deslocava-se rapidamente com Annabeth logo atrás dela. Ei, espere! Gritei. Ela olhou para trás. Sim? Algo que Hefesto falou. Sobre Athena. Ela jurou nunca se casar, disse Annabeth. Como Ártemis e Hestia. É uma das deusas donzelas. Pisquei. Nunca antes ouvira aquilo de Athena. Mas então, como é que ela tem filhos semideuses? Assenti. Eu devo ter ficado vermelho de vergonha, mas estava tão quente que talvez Annabeth não tenha percebido. Assim eu esperava. Percy, você sabe como Athena nasceu? Ela surgiu da cabeça de Zeus, vestindo uma armadura de combate completa, ou algo assim. Exatamente. Ela não nasceu da maneira habitual. Nasceu literalmente de pensamentos. Os filhos dela nascem da mesma forma. Quando Athena se apaixona por um mortal, é puramente intelectual, assim como ela amou Odisseu nas histórias antigas. É um encontro de mentes. Ela lhe diria que esse é o tipo de amor mais puro. Então seu pai é Athena, então você não... Fui uma filha do cérebro, disse Annabeth, literalmente.
Os filhos de Atena nascem de pensamentos divinos de nossa mãe e da engenhosidade mortal de nossos pais. Presume-se que sejamos um presente, uma bênção de Atena aos homens que ela favorece. Mas... Percy, a aranha está escapando. Você quer mesmo que eu explique os detalhes de como nasci? Não. Está tudo bem. Ela forçou um sorriso. Foi o que pensei. E saiu correndo à frente. Eu a segui, mas não tinha certeza se algum dia olharia para Annabeth da mesma forma. Concluí que era melhor que algumas informações permanecessem secretas. O rugido ficou mais alto. Depois de aproximadamente mais 1 quilômetro, saímos em uma caverna do tamanho do estádio Super Bowl. Nossa aranha-guia parou e se fechou como uma bola. Havíamos chegado à forja de Festo. Não havia piso, apenas lava borbulhando, centenas de metros abaixo. Estávamos na borda rochosa que circundava a caverna. Uma rede de pontos de metal se estendia por ela. No centro, havia uma imensa plataforma com máquinas, caldeirões e forjas de todos os tipos, e a maior bigorna que eu já tinha visto. Um bloco de ferro do tamanho de uma casa. Criaturas moviam-se por ali, várias formas escuras e estranhas, mas estavam muito distantes para que pudéssemos distinguir detalhes. Nunca vamos conseguir nos aproximar deles sem sermos vistos, falei. Annabeth pegou a aranha de metal e a guardou no bolso. Eu posso. Espere aqui. Ei, eu disse, mas antes que eu pudesse argumentar, ela pôs o boné dos Yankees e ficou invisível. Não me atrevi a chamá-la, mas não me agradava a ideia de que ela se aproximasse da forja sozinha. Se aquelas criaturas lá podiam pressentir um deus se aproximando, Annabeth estaria a salvo? Olhei para trás, para o túnel do labirinto. Já sentia falta de Grover e de Tyson. Enfim, cheguei à conclusão de que não podia ficar ali parado. Rastejei furtivamente pela beira do lago de lava, na esperança de conseguir um ângulo melhor para ver o que estava acontecendo no centro. O calor era horrível. O rancho de Gideon era um paraíso invernal comparado àquilo. Logo eu estava encharcado de suor. Meus olhos ardiam com a fumaça. Avancei, tentando me manter longe da beira, até que meu caminho foi bloqueado por uma caçamba com rodas de metal, como aquelas usadas em túneis de minas. Levantei a lona e vi que estava carregada até a metade com sucata. Eu estava prestes a contorná-la quando ouvi vozes vindo de cima, provavelmente de um túnel lateral. Levo para dentro? Alguém perguntou. Sim, outro respondeu. O filme está praticamente no fim. Entrei em pânico. Não tinha tempo para recuar. Não havia lugar onde me esconder, exceto na caçamba. Subi rapidamente e me cobri com a lona, torcendo para que ninguém tivesse visto. Fechei os dedos em torno do contracorrente, para o caso de ter de lutar. A caçamba deu um solavanco à frente. Ai! Disse uma voz rouca. Isso pesa 1 tonelada. É bronze celestial, disse outra. O que você esperava? Fui puxado. Dobramos uma esquina e, pelo som das rochas ecoando nas paredes, percebi que tínhamos passado por um túnel e entrado em uma sala menor. Torcia para que não estivessem prestes a me despejar em um tanque de fundição. Se começassem a virar a caçamba, eu teria de sair rapidamente. Houve muita conversa. Vozes que não pareciam humanas tagarelando. Algo entre o grito de uma foca e o rosnado de um cão. Havia outros sons também, como os de um projetor de filmes antigo e uma narração com voz metálica. Ponha isso lá no fundo, ordenou uma nova voz do outro lado da sala. Agora, jovens, por favor, assistam ao filme. Haverá tempo para perguntas depois. As vozes se aquietaram e eu pude ouvir o filme. À medida em que um jovem demônio do mar amadurece, dizia o narrador, ocorrem mudanças no corpo do monstro. Vocês percebem que as presas vão ficando mais compridas e podem sentir um súbito desejo de devorar seres humanos. Essas mudanças são perfeitamente normais e acontecem com todos os monstros jovens. Rosnados de excitação encheram a sala. O instrutor, acho que devia ser um instrutor, disse aos jovens que ficassem quietos e o filme prosseguiu. Não entendi a maior parte e não ousei olhar. O filme continuou falando sobre estirões de crescimento, problemas de acne causados pelo trabalho nas forjas e a higiene adequada das nadadeiras, e finalmente chegou ao fim. Bem, jovens, disse o instrutor, qual o nome apropriado à nossa espécie? Demônios do mar, gritou um deles. Não. Alguém mais? Telecnes, grunhou outro monstro. Muito bem, disse o instrutor. E por que estamos aqui? Vingança, gritaram vários. Sim, mas por quê? Zeus é do mal, disse um monstro. Ele nos condenou ao Tártaro só porque usávamos magia. Exatamente, disse o instrutor. Depois de termos feito muitas das melhores armas dos deuses, o tridente de Poseidon, por exemplo, e, é claro, fizemos a melhor de todas as armas dos titãs. No entanto, Zeus nos exilou e passou a confiar nos desajeitados ciclopes. É por isso que estamos assumindo o comando das forjas daquele Festo usurpador.
E logo vamos controlar as fornalhas submarinas, nosso lar ancestral. Apertei minha caneta espada. Aquelas criaturas rosnadoras tinham criado o tridente de Poseidon? Do que eles estavam falando? Eu nunca sequer ouvira falar de Telêquines. E então, jovens, continuou o instrutor. A quem servimos? A Cronos, eles gritaram. E quando vocês crescerem e se tornarem Telquines adultos, vão fazer armas para o exército dele? Sim, excelente. Bem, trouxemos aqui um pouco de sucata para vocês praticarem. Vamos testar a sua criatividade. Houve uma precipitação de movimentos e de vozes excitadas na direção da caçamba. Preparei-me para destampar contra a corrente. A lona foi puxada. Eu me ergui de um salto, a espada de bronze ganhando vinda em minhas mãos, e me vi diante de um bando de cães. Bem, pelo menos as cabeças eram de cães, com focinhos pretos, olhos castanhos e orelhas pontudas. Os corpos eram lisos e negros como os de mamíferos marinhos, com pernas curtas e grossas, que eram meio nadadeiras, meio pés e mãos semelhantes às de humanos, com garras afiadas. Caso fosse feito o cruzamento de um caroto, um Doberman, um leão marinho, teríamos algo parecido com o que eu estava vendo. Um semideus! Um deles rosnou. Vamos comê-lo! Gritou outro. Mas isso foi o mais longe que chegaram antes que eu desenhasse um onto arco com a contracorrente e transformasse em pó toda a fileira da frente de monstros. Para trás! Gritei para os restantes, procurando soar ameaçador. Atrás deles estava o instrutor, um Telquine de 2 metros de altura, regalando presas de Doberman para mim. Fiz o melhor que pude para olhar de cima. Nova lição, turma, anunciei. A maioria dos monstros será pulverizada quando ferida com uma espada de bronze celestial. Essa mudança é perfeitamente normal e vai acontecer com vocês agora mesmo se não recuarem. Para minha surpresa, funcionou. Os monstros recuaram, mas havia pelo menos 20 deles. O medo não duraria muito tempo. Saltei da caçamba, gritei, aula encerrada, e corri para a saída. Os monstros começaram a me perseguir, latindo e rosnando. Esperava que eles não conseguissem correr muito rápido com aquelas pequenas pernas roliças e nadadeiras, mas tinham o passo manco bastante veloz. Graças aos deuses havia uma porta no túnel que levava à caverna principal. Fechei-a com força e girei a maçaneta para trancá-la, mas duvidava que isso os detivesse por muito tempo. Eu não sabia o que fazer. Annabeth estava ali em algum lugar, invisível. A chance de uma missão de reconhecimento discreta tinha ido por água abaixo. Corri para a plataforma no centro do lago de lava. Annabeth! Gritei. Shhh! Uma palma da mão invisível cobriu minha boca e me forçou a me abaixar atrás de um grande caldeirão de bronze. Quer que nos matem? Encontrei sua cabeça e tirei o boné dos Yankees. Ela tremeluziu, surgindo diante de mim, de testa franzida, o rosto sujo de cinza e fuligem. Percy, qual é esse problema? Vamos ter companhia. Expliquei rapidamente sobre a aula de orientação dos monstros. Os olhos dela se arregalaram. Então é isso que eles são, disse ela. Telquines. Eu devia saber. E estão fazendo... Veja! Espiamos acima do caldeirão. No centro da plataforma havia 4 demônios marinhos. Já adultos, com quase 2,5 metros de altura. A pele negra reluzia à luz do fogo, à medida que trabalhavam, faíscas voando enquanto eles se alternavam, martelando em um longo pedaço de metal incandescente. A lâmina está quase completa, disse um deles. Precisa de um novo estiramento em sangue para fundir os metais. É, disse o segundo. Vai ficar ainda mais afiada do que antes. O que é aquilo? Sussurrei. Annabeth sacudiu a cabeça. Eles falam o tempo todo de fundir metais, imagino... Comentaram sobre a maior arma dos titãs, contei. E falaram que fizeram o tridente de meu pai. Os Telquines traíram os deuses, disse Annabeth. Estavam praticando magia negra. Não sei por que exatamente, mas Zeus os baniu para o Tártaro. Com Cronos. Ela sentiu. Precisamos sair. Nem acabara de falar, a porta que levava à sala de aula explodiu e jovens Telquines surgiram aos montes. Tropeçavam, uns nos outros, tentando descobrir que caminho seguir para me pegar. Ponha o boné de novo, eu disse. Saia! O quê? Gritou Annabeth. Não! Eu não vou abandonar você. Eu tenho um plano. Vou distraí-los. Você pode usar a aranha de metal. Talvez ela leve de volta para Hefesto. Você precisa contar a ele o que está acontecendo. Mas você vai ser morto. Vou ficar bem. Além disso, não temos escolha. Annabeth me olhou furiosa, como se fosse me dar um soco. Então fez algo que me surpreendeu ainda mais. Ela me beijou. Tenha cuidado, cabeça de aula. Ela pôs de volta o boné e desapareceu. Provavelmente eu teria ficado sentado lá o restante do dia, encarando a lava e tentando lembrar meu nome. Mas os demônios marinhos me trouxeram de volta à realidade. Lá! Um deles gritou. A turma toda de Telquines atravessou, correndo a ponte, em minha direção.
Corri para o meio da plataforma, assustando os 4 demônios marinhos mais velhos, que deixaram cair a lâmina incandescente. Tinha quase 2 metros, e era curva como uma lua crescente. Eu já tinha visto muitos objetos aterrorizantes, mas aquele sei lá o que inacabado me apavorou mais que tudo. Os demônios mais velhos recuperaram-se do susto rapidamente. Havia 4 rampas que saíam da plataforma, e antes que eu pudesse disparar em qualquer direção, cada um deles tinha coberto uma saída. O mais alto rosnou. O que temos aqui? Um filho de Poseidon? Sim, grunhiu o outro. Posso sentir o cheiro do mar no sangue dele. Levantei contra a corrente. Meu coração estava disparado. Acerte um de nós, semideus, disse o terceiro demônio. E os outros farão picadinho de você. Seu pai nos traiu. Ele tirou nosso dom e se calou quando fomos mandados para o abismo. Vamos vê-lo cortado em pedaços. Ele e todos os outros olimpianos. Desejei ter um plano. Desejei não ter mentido para Annabeth. Queria que ela saísse em segurança e esperava que tivesse sido suficiente e sensata para fazer isso. Mas agora, eu começava a entender que aquele poderia ser o lugar onde eu morreria. Nada de profecias para mim. Eu seria derrotado no coração de um vulcão por uma matilha de homens-leões marinhos, com cabeça de cachorro. Os jovens Telkins agora também estavam na plataforma, rosnando e esperando para ver como seus 4 membros senhores lidariam comigo. Senti algo queimando na lateral de minha perna. O apito de gelo em meu bolso estava ficando mais frio. Se algum dia eu precisara de ajuda, era aquele. Mas hesitei. Não confiava no presente de Quintus. Vamos ver quanto ele é forte, disse o Telkin mais alto, antes que pudesse me decidir. Vamos ver quanto tempo ele leva para queimar. Ele pegou um pouco de lava das fornalhas mais próximas. Aquilo ateou fogo em seus dedos, mas isso nada pareceu incomodá-lo. Os outros Telkins mais velhos fizeram o mesmo. O primeiro atirou em mim um punhado de pedra derretida, que ateou fogo à minha calça. 2 outros acertaram meu peito. Larguei a espada completamente aterrorizado e comecei a bater em minhas roupas. O fogo estava me tragando. Para meu estranhamento de início, parecia apenas morno, mas a cada instante ficava mais quente. A natureza de seu pai o protege, um deles disse. Torna você difícil de queimar, mas não impossível, jovem. Não impossível. Atiraram mais lava em mim, e eu me lembro de gritar. Meu corpo estava todo pegando fogo. A dor era pior do que qualquer sensação que eu já tivera. Eu estava sendo consumido. Desabei no piso de metal e ouvi os filhos dos demônios marinhos gritando de satisfação. Então me lembrei da voz da Naiade do rio no rancho. A água está dentro de mim. Eu precisava do mar. Senti um repuxo no abdômen, mas não havia nada à volta que pudesse me ajudar. Nenhuma torneira ou rio. Dessa vez, nem mesmo uma concha petrificada. E além disso, da última vez que libertei meu poder, nos estábulos houve aquele momento aterrador quando ele quase me escapou. Eu não tinha escolha. Convoquei o mar. Voltei-me para dentro de mim e lembrei das ondas e das correntes, do infinito poder do oceano. E liberei tudo em um único horrível grito. Nunca consegui descrever exatamente o que aconteceu depois disso. Uma explosão, um tsunami, um furacão de poder simultaneamente me levantando e me atirando dentro da lava. Fogo e água colidiram. O vapor foi superaquecido e eu fui lançado do coração do vulcão em uma explosão imensa. Eu era apenas um dos despojos atirados para o alto, por centenas de milhares de quilos de pressão. Minha última lembrança de perder a consciência foi de voar. Voar tão alto que Zeus jamais teria me perdoado. Então comecei a cair. Fumaça, fogo e água fluíam de mim. Eu era um cometa que despencava na direção da Terra. Bom, pessoal, o capítulo de hoje foi muito tenso. A gente viu aí o Percy tendo momentos de indecisão, momentos de perigo em que ele não sabia o que fazer. E esse final de capítulo, confesso que me deixou levemente preocupado com o que pode acontecer com ele. Mas também foi muito legal porque mostrou o jeito que a Annabeth foi concebida, já que Atena é uma deusa virgem, uma das donzelas, e obviamente não veio do jeito convencional. E também mostrou mais pra gente um pouco do passado dos deuses em relação aos titãs. Então eu acho que deve vir muita confusão por aí. Bom, pessoal, esse foi mais um capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado. Boa leitura!